Muito tem se falado, nos últimos tempos, do ministro de Relações Exteriores e da política externa do Brasil. Nós sentimos na pele a importância dessa política externa durante a pandemia, ao vermos os atrasos na importação de insumos e vacinas pelo Brasil, por desentendimentos com Índia e China. Mas, qual é a política externa do Brasil, no geral? Quem fez bem, quem fez mal e o que funcionou para a diplomacia do nosso país? E é disso que vai tratar a nova série de vídeos do Nick Internacional sobre a história da política externa brasileira. Hoje, no primeiro episódio, nós vamos falar sobre Fernando Henrique Cardoso. Vem comigo! Olá, seja bem-vindo ao Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e eu trabalho com Direito e Política Internacional há 6 anos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a política externa que o Brasil adotou durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e o que nós podemos aprender com ela. Eu agradeço especialmente a Carolina Morim e Daniel Rocha pela sugestão de fazer esse vídeo. Antes de nós seguirmos com o tema principal, só um pedido. Se gostar desse vídeo, então, por favor, deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, se quiser ser a pessoa que assiste o noticiário e entende a lógica por trás do que o país está fazendo, então não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio. Agora sim, vamos ao conteúdo de hoje. Para entender a política externa do FHC, primeiro, nós temos que entender a lógica geral que conduz a política externa do Brasil há 100 anos. Há alguns pilares centrais dessa lógica e uma escolha estratégica que sempre rondou a política externa brasileira. Sobre os pilares centrais do que o Brasil defende nas suas relações exteriores estão a soberania e a autonomia dos países, significando que o Brasil sempre se posicionou em favor do direito do país de escolher o que acontece lá dentro e do direito do país de escolher como se comportar do lado de fora. Em segundo lugar, o direito internacional. O Brasil é um país que defende bastante a existência de um livrinho de regras que todos tenham que seguir para garantir estabilidade nas relações internacionais. E em terceiro lugar, mas não menos importante, o pacifismo e o diálogo como forma de resolver conflitos internacionais. Sabe quando nós sempre falamos aqui no Brasil que mas o Brasil não tem nenhuma grande guerra na história dele? É porque o Brasil realmente não gosta das guerras e é um país que advoga contra elas sempre que possível. Alguns outros valores entram aí no meio desses pilares de vez em quando, mas esses 3 são os principais. E a escolha estratégica, por sua vez, é a escolha entre ser amigo da criança grande do parquinho ou amigo das várias crianças mirradinhas que estão por lá. Olhando para o último século da política externa brasileira, essa escolha basicamente significou optar entre os Estados Unidos como a criança grande do parquinho ou entre todos os outros países do mundo, ou em outros termos, o multilateralismo, como as várias crianças mirradinhas. Ou a união faz a força, ou a força faz a força. E o Brasil? Bem, o Brasil é como um pêndulo que oscila de um lado para o outro. No geral, a história brasileira é a entrada de um presidente que defende muito o multilateralismo e a relação com os outros países em detrimento da relação com os Estados Unidos. E depois, entrar um outro presidente que defende muito a aproximação com os Estados Unidos em detrimento das relações com os outros países. E isso é o que tem acontecido desde o Barão do Rio Branco, no início do século XX. Fernando Henrique Cardoso, nesse dilema do pêndulo brasileiro, entra numa posição um pouco peculiar. Ele balançava quase que no centro entre essas duas opções. Ora ele ia um pouco mais para os Estados Unidos, ora ele ia um pouco mais para o multilateralismo, mas ele sempre ficava ali, perto do centro. Deixa eu contextualizar um pouco isso para você. Pensa que as decisões que o nosso governo toma internacionalmente podem favorecer tanto a nossa proximidade com os Estados Unidos, quanto a nossa proximidade com outros grupos de países. FHC fazia muito dos dois lados. Ora ele ajudava a articular o Mercosul, ponto para o multilateralismo. Ora ele sentava na mesa para discutir a criação da Área de Livre Comércio das Américas, a ALCA, ponto para os Estados Unidos. Ora ele tendia à abertura de mercado como era do interesse dos Estados Unidos. Ora ele tendia para políticas mais desenvolvimentistas que eram do interesse da América do Sul. No seu primeiro mandato, a FHC tendeu um pouco mais para o lado dos Estados Unidos, para capitalizar em cima do plano real e da maior abertura econômica. Isso mudou com o 11 de setembro. A guerra ao terror promovida pelos Estados Unidos, basicamente uma caça às bruxas internacional, violava vários dos valores centrais da política externa brasileira. Os 3 valores que eu mencionei lá atrás, a soberania, o direito internacional e o pacifismo, foram os 3 primeiros valores a serem jogados pela janela no início dos anos 2000 dos Estados Unidos. Por esse motivo, depois do início da guerra ao terror,
o Brasil saiu de uma posição do pêndulo mais perto dos Estados Unidos para ir para mais perto do Mercosul. No final das contas, o que importava para a FHC era estar de bem com quem ele achava que poderia ajudar a avançar os principais objetivos do Brasil. O resto era só o resto. Sabe aquela pessoa da sua sala de aula, do seu escritório, que se dá bem com todas as pessoas populares? Ou aquela pessoa que mantém boa relação com os colegas só para ser convidado para as festas de aniversário e para o happy hour? Pois é, era tipo isso, mas com diplomatas, governos estrangeiros e festas de aniversário que controlavam os rumos da política mundial. Nós chamamos essa abordagem do FHC, a política externa, de autonomia pela participação, ou autonomia pela integração. O que importava era fazer parte. O interesse de FHC era conduzir o Brasil às principais mesas de discussão do mundo. E ele não tinha muito interesse em enturmar com quem não tivesse o que oferecer. É por isso que o multilateralismo em FHC significava basicamente se relacionar com o Mercosul e com países asiáticos em franco crescimento, como a China. Países africanos, do Oriente Médio, centro-americanos, países asiáticos modestos, nenhum deles interessava muito a diplomacia brasileira na época. O interesse de FHC era se tornar, afinal, como nós dizemos nas relações internacionais, o pior dos melhores. Ele queria participar das mais importantes decisões do mundo, mesmo que o Brasil não tivesse poder para influenciá-las. Aí vem a grande pergunta. Funcionou? Em termos gerais, sim. O Brasil sempre foi um país muito ativo internacionalmente. Nossa diplomacia é uma das melhores do mundo há um século e os diplomatas são os funcionários públicos mais qualificados e mais bem treinados do país. Nesse período, nós conseguimos grandes avanços comerciais com a Europa e com o Mercosul. Demos grandes passos na nossa aliança com a China, que já estava perto de entrar no rol dos nossos maiores parceiros comerciais. E agradamos grandes investidores dos Estados Unidos e da Europa, que colocaram muito dinheiro no Brasil. Esses foram fortes motivos para o Brasil ter visto um grande crescimento econômico nos anos 2000. Além disso, o afastamento da política estadunidense pós-11 de setembro garantiu ao Brasil o posto de isentão responsável, que foi essencial para viabilizar a política externa do governo Lula, que veio logo depois. Foi essa posição de isenção que melhorou a imagem do Brasil junto aos países árabes, aos países africanos, a antigos rivais dos Estados Unidos, como a Rússia, e a ainda não rivais à época, como a China. Se o grande objetivo do governo era garantir que não haveria uma mesa de discussão importante sem o Brasil, ele conseguiu. E o que você acha desse retrato da nossa política externa? E qual presidente você quer ver em seguida? Me fala lá nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje aqui no Nick Internacional. Espero que você tenha gostado. Se gostou, então por favor deixe o seu like aqui embaixo para valorizar o conteúdo e ajudar o canal a crescer. E claro, não deixe de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum envio, principalmente nessa nossa nova série sobre política externa. Vejo vocês com o próximo vídeo do canal na sexta-feira. Obrigado!